Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma revisão de exercícios do Enem 2015, Ciências da Natureza, Biologia, com o professor Daniel. Fique ligado, vamos começar. Muito bem pessoal, estamos de volta. Vamos lá. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas. Desde fases iniciais, desde sua produção, até seu destino final. Estes ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células secretoras. Após estes ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Então, olha lá, vamos de novo. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados. Então vamos lá, ó. Aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas. Então nós sabemos que as proteínas do nosso organismo são produzidas a partir da união de vários aminoácidos, desde suas fases iniciais de produção até o seu destino final, ou seja, desde o momento em que ela está sendo sintetizada pela união dos ribossomos, RNA mensageiro e RNA transportador, até o seu destino final, ou seja, se ela vai atuar dentro da célula ou se ela vai atuar como uma enzima ou como uma substância que a célula está secretando. Neste caso, os ensaios foram muito empregados para estudos e caracterização de células secretoras, muito bem? Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa, olha lá, a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Muito bem. Estamos falando aqui de citologia ou biologia celular. Então a gente precisa lembrar que existem algumas organelas que trabalham especificamente neste processo de síntese e secreção de substâncias. Vamos para os gráficos. Muito bem, pessoal. Nós temos então aqui 5 gráficos diferentes. Estes 5 gráficos estão marcando momentos distintos em que os aminoácidos radioativos estão passando pelas organelas responsáveis pelo mecanismo de secreção. Então nós temos em branco, marcado em branco nos nossos gráficos, o retículo endoplasmático, marcado em cinza nos nossos gráficos, o complexo golgiense, e marcado em preto nos nossos gráficos, as vesículas de secreção. Muito bem, a resposta correta é o gráfico C. Por quê? Porque nós temos aqui uma evidência de que, com o passar do tempo, 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos, a célula está produzindo estas proteínas que serão secretadas. Então, tomando por base o mecanismo de síntese dentro da célula, utilizando o retículo endoplasmático granular, que fique bem claro, então o retículo endoplasmático, ele inicia o processo de síntese proteica, ele inicia, passa essas proteínas não finalizadas para o complexo golgiense, e o complexo golgiense, então, terminaliza essas substâncias, repassando ou distribuindo estas substâncias para a célula ou para o meio externo por meio de vesículas de secreção. Então, vamos observar. Então, no tempo 5, olha aqui, no tempo 5 minutos, nós observamos que o retículo endoplasmático ele concentra a maior quantidade de aminoácidos radioativos. Passado isso, após as proteínas terem sido inicializadas no nosso retículo endoplasmático, ele passa então esse volume para o complexo golgiense, no T10, olha aqui, no T10, os nossos aminoácidos radioativos, já começando a compor as proteínas, estão concentrados agora no complexo golgiense, um restinho bem pequeno ainda no retículo endoplasmático, depois disso no complexo golgiense, e ao final do T15, depois de 15 minutos, nós temos então a concentração dessa substância
deste aminoácido radioativo nas vesículas de secreção. Por quê? Porque na vesícula de secreção, estas substâncias serão, como o nome já diz, secretadas para o meio externo, atuando de diversas maneiras no organismo. Ok? Entendido? Vamos para o próximo então. Muito bem, pessoal, estamos de volta e agora nós vamos abordar o conteúdo de evolução. Para ser mais específico, nós vamos trabalhar agora sobre especiação. A especiação é o processo de obtenção ou de formação de novas espécies. Então vamos lá para o enunciado. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si, devido à grande diferença entre seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona, olha lá, não ocasiona a formação de novas espécies. Nossa comanda diz: a especiação não ocorre, ela não acontece devido a um fator importantíssimo, que é justamente o contínuo ou a contínua manutenção do fluxo gênico entre as raças. Então vamos lá. Vamos lembrar que o enunciado diz que existe uma diferença de tamanho entre os cães domésticos que dificulta, ele disse não impede, ele disse dificulta o processo de cópula entre esses cães. Vamos lembrar que se nós tivermos uma fêmea de labrador e um macho de pincher, este macho vai ter muita dificuldade para o ato copulatório com essa fêmea. Então, o número de cromossomos dentro dessas espécies ainda é igual, certo? Dentro dessas raças ainda é igual. Portanto, se nós fizermos uma fertilização in vitro em laboratório, o que vai acontecer? Vai ser formado um indivíduo viável. O que é um indivíduo viável? Um indivíduo que tem a capacidade de reprodução, ok? Então, o que nós observamos é que esse novo indivíduo, esse indivíduo formado em laboratório, ele tem o mesmo número de cromossomos do labrador, o mesmo número de cromossomos do pincher, ok? E ele tem a possibilidade de, encontrando um parceiro ou uma parceira com as mesmas características que permite a cópula, ele pode deixar descendente. Então, o fluxo gênico continua acontecendo. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Não existe entre as raças um isolamento geográfico. Se existisse um isolamento geográfico, alguma coisa que impedisse, por um longo período de tempo, a cópula entre esses animais, aí sim, nós teríamos, com o passar do tempo, a formação de mecanismos de isolamento reprodutivo, que viriam então dificultar ou alterar o número de cromossomos, impedindo assim a cópula entre esses indivíduos e determinando a formação de novas espécies. Então, novas espécies são formadas quando? Quando eu tenho o mecanismo de isolamento reprodutivo ou acontecendo. E este mecanismo ele vai acontecer devido ao mecanismo de isolamento geográfico. Ok? Beleza? Vamos para o próximo. Olha lá, galera, tudo bem? Estamos de volta, vamos para mais um exercício. Neste exercício, nós vamos abordar o conteúdo de biotecnologia. Eu sei que vocês adoram biotecnologia e é um conteúdo que cai com bastante frequência nas provas do Enem. Então, prestem atenção e vamos lá. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer, nosso querido amigo Herbert Boyer, introduziu a informação responsável pela fabricação de insulina humana em uma bactéria. Olha só que loucura! Uma sequência de produção de insulina humana foi introduzida em uma bactéria, para que a partir daí ela passasse então a produzir essa substância. Que substância, professor? A substância insulina, certo? Então vamos lá para a comanda. A comanda diz que as bactérias responsáveis ou modificadas passaram então a produzir a insulina humana porque receberam o que, pessoal? Receberam a sequência de DNA codificante da insulina humana. Então, olha só, o senhor Herbert Boyer foi lá no DNA humano,
capturou a sequência que produzia insulina no DNA humano e introduziu essa sequência em uma bactéria. Essa bactéria entrou em processo de divisão celular, se multiplicou por reprodução assexuada, consequentemente, todas as bactérias formadas também tinham essa modificação, e a partir daí elas então começaram a produzir a insulina humana. Então vale a pena a gente lembrar um pouquinho de história da biologia, que antigamente a insulina que era administrada para os diabéticos, elas eram retiradas do pâncreas de ovinos, né, de ovelhas. Então era preciso sacrificar uma ovelha para se retirar uma quantidade mínima de insulina, para que então essa insulina fosse administrada em um portador de diabetes. Hoje não. Hoje a insulina ela é inclusive distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, e essa insulina que nós temos, ela é então produzida por bactérias, por um processo de biotecnologia que surgiu lá no século XX. Nossa, parece que faz tanto tempo, né? Mas nós já estamos no século XXI. Este processo começou e é então a insulina consumida por diabéticos nos dias de hoje são insulinas produzidas por bactérias. Processo este de biotecnologia conhecido como transgenia ou organismos geneticamente modificados, pois a bactéria não é mais uma bactéria comum. Ela tem, a partir de agora, DNA humano inserido no seu DNA. Ok? Valeu, galera. Até a próxima videoaula. Abraços.